Boa tarde, estamos aguardando aqui as pessoas entrarem para a gente iniciar nossa live de hoje à tarde. Bom, hoje é dia 21, acho que o Ivan já está entrando aqui. Hoje é dia 21 de maio. Só um minutinho, deixa eu ver. Não. Vamos aguardar aqui um pouquinho mais o Ivan. Enquanto isso, eu vou apresentando aqui. Hoje é dia 21 de maio de 2020. Eu sou Ana Paula Goulart. Estamos aqui hoje dando continuidade às nossas lives do Memória da Eletricidade. Hoje a gente continua um bate-papo que a gente teve na semana passada com o psicanalista Ivan Capelato, que foi um sucesso, todo mundo gostou muito do papo, pediu para a gente trazer ele de novo, e o Ivan aceitou o nosso convite e a gente está com ele aqui hoje para conversar com a gente. Estou aguardando ele aqui. Eu acho que ele já está aqui. Vamos ver se ele entra. Olá, Ivan. Olá, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Estava falando aqui que o nosso bate-papo na semana passada foi um sucesso. Todos queriam que você voltasse para conversar com a gente aqui de novo. E foi uma grande felicidade que você tenha aceito, né? Tenha aceitado o nosso convite para a gente continuar o nosso bate-papo, né? Hoje falando sobre um tema forte, que são relações amorosas, né? Como é que realmente, o que realmente rege relações amorosas em quaisquer tempos, né? Antes, durante e pós-pandemia. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Então, de novo, obrigada a você por ter aceitado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, falar sobre relações amorosas não é só a pandemia antes da pandemia, mas é lá de trás, desde que o homem começou a perceber que ele podia ter sentimentos. Então, a gente quer começar pedindo para você falar justamente o que é realmente uma relação amorosa. Quer dizer, como que ela se forma, qual é a sua estrutura, como ela se estrutura, né? E realmente quando ela começa a existir, quais são os elementos psíquicos envolvidos na formação de uma relação amorosa. Você pode falar um pouquinho para a gente? Posso. Que parece simples, mas na verdade é de uma grande complexidade. Enfim, basta olhar para a sociedade, basta olhar aí para os feminicídios, separações, divórcios e tudo mais, e você vai imaginar como é difícil, relação com os filhos, relação com os amigos, relação, enfim. Mas antes de eu organizar de uma maneira mais científica aí esse tema, eu queria lembrar a todos 3 histórias, temos infinitas. Eu vou selecionar 3 histórias. A primeira história que eu quero selecionar é o romance trágico entre Tristão e Isolda, que é uma história lendária sobre o trágico amor entre um cavaleiro da Távola Redonda, Tristão, que até numa das histórias ele matou um dragão, e Isolda, que morava na Irlanda, né? Tristão na Cornualha, Isolda na Irlanda. E Tristão, por ser um ótimo cavaleiro, um ótimo serviçal do reino, ele foi convidado pelo tio, que era o mentor, o dono, o homem que reinava, para buscar a mulher com quem iria se casar, que ele não conhecia. Isolda se casava antigamente para unir reinos. E Tristão vai até a Irlanda e conta a história, conta a lenda que na volta os dois tomaram uma poção mágica e se apaixonaram.
e iniciaram um tórrido romance. Isolda chega na Cornualha, se casa com Marcos, o rei da Cornualha, esse nome é meio esquisito também, e continua o romance tórrido com o amante Tristão. Tristão é enviado a uma batalha, é ferido por uma lança, e durante a sua agonia ele pede que os companheiros tragam Isolda, que ele queria vê-la, imaginava que ele seria curado por ela. Mas ele estava casado com uma outra Isolda, que não era o seu amor, que não era o seu tórrido romance. E aí a outra Isolda vem, ele não quer recebê-la, e quando Isolda, a amante, chega, ele está morto, e ela morre de depressão, ela morre de tristeza. Então, um tórrido romance, uma tórrida paixão que acaba em morte. E a outra história, Shakespeare, então aí escrita entre 1591 e 1595, Romeu e Julieta, um dos primeiros trabalhos aí de Shakespeare, também termina lá, é o romance proibido também, né? Um romance interditado que eu disse, que se torna cada vez mais forte por força do interdito, aí ele morre e ela morre. E a terceira história que eu quero contar é a Branca de Neve, que eu acho que todo mundo se lembra da história da Branca de Neve, aquela menininha que fica órfã de mãe e tem a madrasta e tudo mais, e vai lá com 7 anões, é quase assassinada, muito judiada, e os irmãos Grimm escreveram isso entre 1817 e 1822, e quando ela inicia, quando o príncipe vê essa Branca de Neve lá no caixão, com os anõezinhos chorando, ele a beija e eles começam uma paixão, ela monta no cavalo e vai embora, e termina a história. Então eu estou colocando essas 3 histórias para que todo mundo pense que uma relação amorosa, ela tem regras, ela tem ciência atrás dela, ela tem estudos atrás dela, e ela não é simples. O amor é um sentimento, uma emoção que ele não é simples. O amor ele não tem uma vida própria, ele é construído de inúmeras maneiras diferentes. Não 2 pessoas, um casal qualquer, homo, hétero, um casal qualquer pode começar um romance, uma relação amorosa por inúmeros motivos. Então, por estética, né, eles são bonitos, por necessidade, eles são carentes, ou um é carente e o outro ofereceu alguma coisa, por medo, medo de ficar sozinho, que infelizmente hoje é uma coisa que faz as pessoas se ligarem amorosamente a outras, por raiva de relacionamentos passados, por repetição de relacionamentos passados, por medo, enfim, muitas emoções iniciam uma relação dita amorosa. O amor participa disso muito pouco. O que nós descobrimos? Nós descobrimos que, então, ao invés da gente falar de relações amorosas, nós vamos falar de relações afetivas. O que é o afeto? O afeto é uma união louca, eu já falei disso aqui, entre o apego, né? Vamos falar em apego, né? Amor, o apego, eu vou colocar um nome mais organizado para o amor. Então é uma união entre o apego e o medo de perder. Então, quando 2 pessoas iniciam uma relação amorosa, e não importa qual o motivo, ela geralmente fica intensa, ela fica boa, ela exige que os amantes aí queiram se ver todo o tempo, queiram... E aí eles, quando estão juntos, eles se tocam, eles têm uma vida sexual, eles têm uma vida amorosa, gostosa, de elogios e tudo mais, mas isso tem um prazo de validade.
se a vida de presença deles é muito intensa, o prazo de validade desse amor, desse apego, começa a diminuir. E aí entra em jogo a parte mais importante da equação afetiva, que é o medo de perder. E aí o medo de perder, ele vale para o apego, né? E vale para o apego por medo, pelo apego por raiva, pelo apego por identificação. Muitas das relações entre nós, elas repetem as figuras parentais, pai, mãe. Muitas das relações entre nós, elas são para suprir carências, para suprir buracos na história, para suprir medos, enfim. E esta presença contínua, como está acontecendo agora na pandemia, né? Essa presença muito forte, muito frequente entre os amantes, começa a fazer surgir, então, esse outro lado da equação afetiva, que é o medo de perder. O medo de perder pode aparecer através de um ciúme, por um sentimento persecutório, pode aparecer pelo medo que a outra pessoa, que mudou o comportamento, porque a presença excessiva entre as pessoas começa a mudar o comportamento delas. A gente se irrita por qualquer coisa, se irrita porque a esposa, a namorada ou o namorado está fazendo barulho quando mastiga pipoca, percebe? E aí, qualquer coisa que venha do outro, que signifique algo que eu não tenho controle, traz o medo da perda. E aí o medo da perda começa a constituir uma parte muito grande do dia dos amantes. E aí há muitas brigas, aí a história passada dos amantes começa a ficar importante, e aí o marido ou o namorado, a namorada quer saber com quem ele já ficou, com quem ele transou, com quem ele namorou, e como foi, e, enfim, tudo aquilo que não tinha valia quando a relação começa a ter valia agora, e aí, às vezes, alguém começa a ter ciúme da ex-namorada do marido, do namorado, né? Começa a ter ciúme de uma história que não pertencia a essa história que eles estão vivendo. Às vezes, os amantes se separam, desquitam, divorciam, terminam o namoro e tudo mais. Mas então, aí entra outra questão complicada de uma relação afetiva. Quando a gente se liga afetivamente a alguém, né, um filho, namorada, namorado, enfim, a gente faz esse vínculo do apego com o medo de perda. Este vínculo, ele é eterno, impossível de ser desfeito, e ele vai se repetir no próximo vínculo, ele vai ser a carga grande que vai entrar no próximo vínculo. Então, muitas vezes, a vida nos mostra aquele senhor que se divorciou da mulher depois de 20 anos e começou uma relação afetiva com uma outra mulher que, de repente, é muito parecida em algum contexto com a ex-mulher. As brigas são as mesmas, o ciúme é o mesmo. Então, existe uma condição para que uma relação afetiva ela seja duradoura. É quando os amantes começam a se desfazer do que os uniu. Então, da estética, do medo de ficar sozinho, e começam a produzir uma coisa muito rara, muito difícil, às vezes precisa da ajuda de um psicanalista, de um terapeuta, ou enfim, de uma pessoa de fora, que é produzir admiração. Então, as relações afetivas, elas podem durar algum tempo quando se produz entre os amantes uma admiração.
Admirar é justamente esse ad mais mirar, esse olhar a mais que eu passo a ter, além da estética, além do que esse companheiro, companheira, esse parceiro produz na minha carência, na minha história. E aí eu passo a considerar o parceiro, a parceira, como uma pessoa à parte, uma pessoa em si. A admiração vai produzir consequências. Por exemplo, existem casais que vivem muito bem, se respeitam, se admiram, e de repente eles se dão conta que faz 60 dias que eles não têm uma relação sexual. Porque a admiração, ela começa a cobrir as coisas que recheavam a relação amorosa no passado. Muitos parceiros usam o sexo como uma maneira de agradar o outro ou levar prazer para o outro, mas a relação sexual, ela não é uma componente da relação afetiva. A relação sexual alguém pode ter com qualquer alguém, com estranho. Nós temos a prostituta aí há tantos milênios, nós temos pessoas que se encontram e têm um romance sexual. Então, assim, a relação amorosa, a relação afetiva, ela é muito complexa. Por isso que assusta muito, às vezes, quando a gente escuta histórias daquele casalzinho que vivia junto, que se amava, fazia declarações, e aí eles se noivam, se casam, e de repente estão divorciando de uma maneira agressiva, tal que vai para um litígio judicial, e aí o filho entra em jogo. Então, assim, o afeto é a nossa maior dificuldade humana. Não sei se eu consegui fazer o... Conseguiu, você abriu várias questões. Você estava falando uma coisa que me lembrou o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues dizia que as relações amorosas, depois que ficavam muito tempo, um casamento muito duradouro, a relação sexual virava, o desejo virava incestuoso. Você acha que isso é verdade? Não uma verdade científica. Muitas vezes você vai lembrar, vamos lembrar da época passada, vamos lembrar dos casais passados, anos 50, anos 60, anos 40, a gente não tinha esse tempo que hoje os casais têm para se dar, de se conhecerem, morar juntos, ficar um tempo namorando, ficar um longo tempo namorando. Existem namoros de 8, 9 anos que depois até terminam, quando eles percebem que eles se tornam amigos, que era justamente a hora onde eles... E ficam amigos mesmo, amigos. Ele vai no casamento dela, ela vai no casamento dele, que é quando eles retiraram esse fator do medo da relação deles, né? Ficaram bons amigos, às vezes até se admiram, poderiam até se casar agora, ficariam muito bem. Mas vamos pensar um pouquinho no passado, vamos pensar em Nelson Rodrigues, onde as relações afetivas, elas não eram muito bem compreendidas. As relações afetivas eram relações machistas, eram relações complicadas, às vezes os casais heterossexuais, a mulher se dispunha a certas coisas, a certas humilhações, às vezes até em ter relações sexuais com o marido bêbado, agressivo, porque ela tinha que manter, ela era encarregada de manter essa relação, esse casamento aí, principalmente se tinha filhos. Muitas e muitas vezes ela, até sendo mais nova, antigamente os homens mais velhos casavam com mulheres mais novas, sendo mais novas, ela inventava psiquicamente, inconscientemente, uma maneira melhor de pertencer ao casamento, que é no papel de filha.
por isso ficava incestuoso. E esse incesto às vezes ia para os outros filhos, né? Esse homem que começava a ver essa mulher como filha, porque ela se comportava como filha, obediente, boazinha, ele começava a generalizar isso. Existe o filme das Sete Gatinhas, o livro das Sete Gatinhas, que mostra muito isso, né? Então, hoje, relações incestuosas entre casais são muito raras, mas relações incestuosas entre pais e filhos são muito frequentes, infelizmente. Mas o que pertence ao casal, o que pertence realmente aos parceiros, né, hétero, homossexuais, é a capacidade psíquica, é a lucidez necessária para poder suportar que, de repente, com o passar do tempo, eu tenho na minha frente uma pessoa desconhecida, né? Porque vamos pensar, no início de uma relação amorosa, tudo fica meio permitido, aquele ronco do namorado, a namorada trata como um gatinho ronronando, né? E amanhã ela tira ele da cama porque ela quer dormir e ele está roncando. Então, assim, as mudanças psíquicas, as mudanças que a gente vai tendo numa relação afetiva, vão trazendo à tona uma coisa que a gente chama em alemão de Heimlich, Unheimlich, que é o desconhecido, o estranho, percebe? Então, depois de um tempo de namoro, aquela menina está tão segura, porque ela começou a namorar por carência, e agora ela sente que ela tem um namorado que cuida dela, ela cuida dele, e aí ela passa a mostrar no meio das suas coisas, da sua construção psíquica, as coisas que ela tem, os defeitos dela, a dificuldade sexual que antes ela suportava, agora ela não suporta mais, então ela não quer que ele faça isso, não quer que ele faça aquilo, e aí a gente vai construindo o mundo de dois estranhos. Então, viver afetivamente é uma coisa muito complicada. Eu vou fazer um salto, se você me permite, assim, a relação entre pais e filhos, né? À medida que o bebê vai se tornando criança e da criança ele vai se tornando um menino, uma menina, um pré-adolescente, muitas vezes os pais também vão desfigurando, desconstruindo a relação afetiva com os filhos. Porque são estranhos que chegaram aí. Então, o afeto ele não é linear, ele nunca é linear, né? A gente não ama, o apego não é sempre do mesmo jeito. Então, Ivan, eu queria perguntar para você, porque além dessas características das relações amorosas e afetivas, acho que o mundo contemporâneo coloca ainda questões específicas para a configuração dessas relações, né? Você já falou que as relações amorosas na contemporaneidade seriam marcadas pelo narcisismo, pela perda da sublimação e pelo imediatismo do prazer. Será que você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? O amor no mundo contemporâneo? O amor no mundo contemporâneo. Então vamos imaginar que a família da pós-modernidade, ela mudou. Então hoje nós temos famílias que não suportam muito mais a angústia do outro, né? A esposa, mas vamos falar de esposa e marido, e se separam. E se separam, constituem às vezes novas famílias ampliadas aí, e aí começa uma confusão muito grande de afetos e sentimentos, e os filhos que começam a viver no meio disso. Então, hoje, a pós-modernidade nos trouxe, a contemporaneidade nos trouxe uma coisa muito perigosa, que é, assim, a insuportabilidade
do outro, da mudança que o outro tem, das angústias que o outro tem. Então, ficou muito fácil a gente romper vínculos, mas vínculos não se rompem, como eu disse. Né? Vínculos não se rompem. O amor, sim. O amor sempre tem prazo de validade. O vínculo, não. O afeto, não. Então, as pessoas se separam com muita facilidade. Não aguento mais essa mulher, separar. E ninguém questiona muito sobre o efeito disso nos filhos. E aí a gente tem o que Bauman fala do amor líquido, né? É um amor que, não quero mais, não quero brincar mais, agora eu vou embora, né? Ou você vai embora, agora não quero mais, eu vou buscar alguma coisa que me satisfaça. O problema é que o afeto, por ser essa coisa louca, a reunião entre apego e medo, o afeto nunca supre, ninguém supre o desejo do outro. Porque o nosso desejo, então vamos pensar, não quero mais esse casamento, esse namoro, eu quero outro namoro, outro casamento. Oi? Posso falar? Oi, é porque deu uma falhadinha aqui não sei se todos, falou para todos, mas eu não consegui ouvir o que você falou. Se você pudesse repetir só esse finalzinho? Então, esse amor líquido, esse amor que, como eu disse, o amor tem prazo de validade sempre, né? O afeto, não. O afeto, ele vai continuar de alguma forma. Então, as pessoas hoje têm um nível de suportabilidade muito pequeno. O casamento começou a ter muita briga, mas então é na afetividade que a gente organiza a nossa relação com o outro. Então, quais são as pessoas na vida com quem a gente mais briga, ofende, humilha? São as pessoas que a gente diz que ama. Filhos, pais, namorada, mulher, marido. O estranho a gente não agride, o estranho a gente dá tchau, a gente manda carinhas e tudo mais. Mas para quem está perto, as pessoas que vivem conosco cotidianamente, a gente briga muito. Às vezes acorda brigando, vai dormir brigando, porque existe um medo desse desfazimento que o outro começa a ter quando ele começa a se sentir mais propenso a se mostrar, a mostrar seus limites. Então, aquela menina que era uma gatona na cama, agora ela não quer ter relações toda semana, ela tem problemas quanto a isso. Só que, como ela estava iludida por este romance, ela permitiu tudo, e agora ela para de permitir. Esta é uma questão humana, uma angústia, que é o que deveria refazer, ressignificar a relação do casal, dos parceiros. Né? Isso deveria se ressignificar, buscar ajuda, um poder aí suportar melhor o outro. Mas como a gente não tem mais um nível de suportabilidade, o nosso desejo, o que é um desejo? O desejo é aquilo que a gente imagina que a gente vai buscar e nos vai trazer prazer. Então vamos pensar num desejo de uma história de um casal heterossexual que namoraram, mas daí eles começam a sentir que está faltando alguma coisa no namoro. Então eles resolvem se casar. E aí vem o casamento com toda aquela pompa e tudo mais, mas daí começa a faltar alguma coisa. Então eles querem comprar uma casa, e aí eles querem comprar um carro, e um cactus, e um cãozinho, e está faltando alguma coisa, porque sempre falta. Nenhum desejo nos completa. E aí vem o filho. E muitos filhos vêm em nome de um desejo de fazer parte de um contexto, não de fazer parte de uma vida amorosa afetiva. Tanto que muitas vezes casais, quando têm filhos, começa a haver um problema entre eles, porque a mãe fica mais amorosa para o filho
do que é para o esposo. E às vezes isso traz ciúme, complicação, muita gente começa a se afastar por causa disso, e acho que tem muitas histórias que todo mundo já ouviu aí, provavelmente. Mas, e hoje, então, como o desejo não tem um objeto específico, o desejo ele não há objeto no mundo que satisfaça um desejo, a gente vai colecionando objetos, né? Vai acumulando objetos, seja até objetos materiais aí, existe muita gente que acumula muita coisa, e tem gente que fica acumulando relações, né? Acumulando relações. Aquele menino tem uma namorada, mas ele sai procurando outra no sábado que a namorada foi viajar. Então, hoje, nós começamos a nos dar conta que para que a gente possa viver com outro ser humano, a gente tem que perceber que esse ser humano que agora vai se desconfigurando daquilo que ele era para mim, ele precisa de ajuda, ele precisa não mais do meu amor, mas do meu ouvido, da minha presença, do meu silêncio. E ensinar isso para as pessoas é muito difícil, Ana Paula, porque quando eu digo que o casamento é uma maneira de duas pessoas ou de uma sociedade fazer com que as pessoas se escutem, com que as pessoas sejam terapêuticas uma para a outra, isso é muito complicado, porque as pessoas querem prazer. Entende? Não quer que a mulher se queixe que o filho desobedeceu hoje, não quer que o marido se queixe do trânsito, do trabalho e tudo mais. Então, a falta dessa linearidade de uma vida amorosa, de uma relação amorosa, faz com que as pessoas imaginem que escolheram a pessoa errada, né? Não é isso que eu queria. E aí a gente tem muitos problemas. É preciso ser muito lúcido para imaginar que essa pessoa que está comigo, para mim, ela está comigo por uma razão que vem durante o tempo mudando de cor, mudando de forma, mudando de cheiro, mas existe algo lá no começo que eu escolhi, que é isso que tem que ser mantido. Entende? E aí, quando a gente começa a não suportar essa desconfiguração do outro, do filho, da namorada, da esposa, e a gente não se refaz, não se reconfigura, não se ressignifica, aí é desastre, né? Como é desastre, em cada casa tem desastres, muitos desastres acontecendo. Mas é isso que você falou, né? Mas eu acho que esse movimento em relação ao outro, ele precisa romper com o pacto narcísico mesmo, né? Você precisa olhar o outro, né? E não fazer do outro só um espelho de si mesmo. Exatamente. E romper com esse pacto narcísico é justamente criar uma neurose, uma saúde psíquica suficiente para eu perceber que a minha raiva, ela não é da pessoa, ela é do que eu queria que a pessoa fosse ou do como eu gostaria que ela tivesse se comportado. Então, refazer isso e daí voltar a tentar resgatar a relação é a única maneira que nós temos para viver. Percebe? Não há outra maneira, não há outra forma, porque, como eu disse, o vínculo ele é uma coisa muito fixa. Todas as vezes que eu me envolvo com uma pessoa diferente, o vínculo é o mesmo desde que eu criei um vínculo lá atrás. Às vezes um vínculo com a minha mãe, com meu pai, com a primeira namorada, com a professora, enfim, com alguém da família, mas é um vínculo. E o vínculo, ele pode vir de um mal. Existem muitas pessoas que receberam maldades, abusos de parentes, avós, avós, tios, e
transformou isso no seu vínculo. E às vezes começa a se tornar uma pessoa abusiva. Então, como disse, né, quando a relação amorosa acontece, ela é maravilhosa. Né? Por isso que a história da Branca de Neve para a hora que ela senta no cavalo do príncipe. Porque se ela continuasse, nós íamos escutar grito no castelo, que ele não ajudou na cozinha, ou que ela não quer ficar com ele na cama. Então, essa questão do vínculo, dependendo de qual é o vínculo que a gente montou, qual é o vínculo que ficou tatuado no nosso psiquismo e que a gente vai repetir. Então, começa uma relação amorosa, esse vínculo não aparece. À medida que a presença e a ausência começam a se fazer, tá junto, tá longe, tá junto, tá longe, a gente vai começando a trazer para poder se apoderar narcisicamente do outro este vínculo. Se o meu vínculo de origem é um vínculo onde eu fui abusado fisicamente, sexualmente, abusado por palavras, né? Muitas crianças hoje sofrem bullying caseiros, né? O pai vira para a filha e fala: "Ô, sua porca, está derrubando arroz na mesa". Então, dependendo do vínculo que nos marcou, é este vínculo eternizado que vai marcar todas as relações da nossa vida. Todas, 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 todas. Então, o nosso desejo de encontrar aquele espelho que vai refletir aquilo que eu quero e a eternização dos vínculos sempre coloca como insuficientes todas as relações amorosas. É isso aí. Ivan, eu queria te perguntar uma coisa. Essa situação que estamos todos vivendo, né, do isolamento, não todos, né, mas uma parte significativa, em situação de isolamento, quer dizer, o que eu queria perguntar é o seguinte, quer dizer, você vê o impacto dessa pandemia, sobretudo pensando no isolamento social, como tendo algum reflexo direto na questão do relacionamento amoroso, na contemporaneidade? Esse que a gente estava falando, esse amor líquido, esse amor que é efêmero, que é descartável rapidamente e que é pouco estável. Você acha que a própria impossibilidade de encontros, de contato afetivos externo a um certo ambiente doméstico, você acha que isso de alguma forma pode tornar as relações amorosas menos descartáveis, menos líquidos, mais estáveis? Eu vou contar para vocês um pouco do que eu vou contar um pouco do que eu tenho ouvido. O que eu tenho ouvido com os meus pacientes, com pacientes de colegas, com histórias aí que têm chegado aos meus ouvidos. Então, nós temos, pela força desse pessoal que veio para casa e começou a conviver na presença, porque veja, antes alguém saía, os dois saíam, iam para fora, ficavam longe, chegavam à noite, aí tem que cuidar de filho e tal, eles nem se prestavam atenção. É uma república, né? Uma república onde um chega, a mulher vai ver o seu nenê tá bem, seu filho tá bem, as lições de casa, o marido vai assistir talvez uma série lá, ou às vezes até ajuda, mas ele lembra, não há uma rotina onde os dois se juntam para alguma coisa, é muito raro isso. Então o que eu tenho ouvido é assim, aquele casal que agora está sendo forçado a conviver na quarentena, sozinhos, não tem filhos, ou com filhos. Então, às vezes eles percebem quanto eles são estranhos, quanto eles não se suportam, porque agora ele está vendo ela o dia inteiro agir ela tem um transtorno compulsivo de mania de limpeza, e aí ele odeia isso, mas como ele via pouco, e agora ele está vendo... E aí eles combinam de se separar. E houve separações agora, durante a pandemia. Teve gente que voltou para a casa dos pais. E no outro extremo, a convivência na presença fez com que um deles ou ambos começassem a perceber quão admirável o outro é.
essa mulher que levanta e eles tiveram que dispensar a ajudante da casa, e ela cuida da casa, e cuida da comida, e cuida do filho, e cuida dele, e cuida do trabalho home office que ela está fazendo. E ele nunca tinha percebido isso, que ela é admirável. E aí ele se apaixona, se ressignifica, porque ele tem lá uma pessoa e que cuida dele também. Essa comida vem para ele também e tal. Então existe assim os dois extremos. A pandemia trouxe o exagero dessa coisa narcísica, onde o outro não cabe na minha vida mais de jeito nenhum, e trouxe um ganho que na ausência não havia, e começou a ver na presença, entende? E essa mulher, vendo esse marido, talvez trocar lâmpada, consertar o brinquedinho do filho, ajudar o filho mais velho lá na aula online, que ele está no colegial, se preocupar com ele. Então, tudo. Dentro da vida amorosa, dentro da coisa afetiva, você tem tudo. Tem morte, o feminicídio, né? Então imagine, um homem vive lá com aquela mulher, brigando, bate nela e não suporta algumas coisas dela, e de repente ele se separa dela. Às vezes até se separa já com uma outra pessoa na vida dele. Quando ela fica ausente da vida dele, ele se dá conta que ela era a escolha. O vínculo só pode ser feito com ela. Aí ele tenta voltar, mas ela é diferente dele, ela está ferida, não quer voltar, ele mata ela e se mata. A gente escuta isso todo dia, a cada 30, 40 minutos. A escolha que ele fez não coube na vida dele. Ele não conseguiu ver na outra pessoa isso que a ausência da mulher amada trouxe para ele. Então, assim, dentro desta coisa maluca que é a nossa vida amorosa, que é uma relação amorosa, você tem tudo que você imaginar, tudo. Você tem estupro dentro do casamento ou dentro do namoro. Você tem agressões, você tem, às vezes, a dessexualização dos parceiros. Eles ficam dois seres, não é mais um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, mas eles se dessexualizam, tiram a sexualidade. Então, não há mãos dadas, não há um afago no cabelo, às vezes vai dormir em outro quarto. Então, assim, acho que a palavra não vai caber, mas é muito rica a extensão de coisas que acontecem na afetividade. Segunda-feira eu fiz As realidades são muito diferentes, né? Tem muitas e muitas possibilidades e relações diferentes, né? E o que faz isso acontecer é a história de cada um de nós. Como a gente formulou o primeiro vínculo afetivo, com quem foi e como foi. Aí, como eu disse, isso é eterno, vai ser sempre assim, a não ser que haja uma intervenção terapêutica, tal, mas a eternização do vínculo, ela é... Oi. Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta, sabendo de toda essa complexidade, dessas diferentes configurações amorosas, aí, dependendo de tantas questões psíquicas, subjetivas. Mas vamos pensar nesse exemplo que você falou, desse possível reencantamento, né? Desse casal que pouco se via, de repente, na questão de isolamento, pode reconstruir uma admiração pelo outro, reconstruir um vínculo, né? Nesse caso, mesmo num caso desse, esse casal está numa condição, na maior parte das vezes, de home office, invadido pelo trabalho, pela presença permanente dos filhos, a sobrecarga das tarefas domésticas. Como é possível, mesmo nesse contexto de reencantamento, construir uma intimidade, inclusive uma intimidade sexual, num contexto desse
tão difícil, tão adverso, né? Como que nessas condições é possível melhorar um relacionamento conjugal, mesmo, né, tendo esse possível reencantamento? Nós, os humanos, a gente é refém de coisas complicadas, como do nosso inconsciente, que é formulado lá desde o nosso nascimento, da nossa história, das pessoas com quem a gente conviveu, e muitas vezes o repertório afetivo, o repertório de presença e ausência que nós temos é muito ruim. É muito negativo, é muito pesado, principalmente crianças que sofreram separações aí tardias dos pais adolescentes, com os pais se separando, eles vão entrar num sofrimento muito maior do que entra a criança de 2 anos, de 1 ano. Então, eu vou contar uma história para você poder imaginar, porque agora é nosso imaginário é que vai ter que construir a resposta à sua pergunta. Então, eu tenho um casal que está juntos aí já há 12 anos, 2 filhos e tal, e ele trabalhava intensamente numa multinacional e ela advogada. E de repente a pandemia chega, o escritório dela resolve que eles ficam home office aí com os processos e tal, e ele vai para casa em home office. E aí, em algum intervalo, ele foi procurá-la para pedir alguma coisa. E ela estava no closet do quarto. E pela primeira vez, em 12 anos, ele viu o guarda-roupa dela. E ele percebeu que a maior parte das coisas que ela tinha, das roupas que ela tinha, eram de cor azul, que é a cor preferida dele. Ele também usa terno azul, ele usa camiseta azul, é a cor que ele gosta, é uma cor preferida. E é pela primeira vez em 12 anos, ele entra no closet dela e vê que ela também gosta de azul. E aí ele chamou e disse assim, essas roupas são novas? Ela falou, não, algumas sim, mas outras são roupas antigas, né? O pijama com coisinha azul. E ele abraça ela e chora. E aí você vai me dizer, nossa, Ivan, que coisa mais estúpida, hein? Que aconteceu? Então, aconteceu dentro dessa coisa enorme que a afetividade contém, aconteceu um fenômeno psíquico muito importante que se chama identificação. E aí, por causa desse evento, ele me conta, emocionado, que ele começou a respeitá-la, porque ele começou a ver as coisas que ela fazia, que o irritavam, eram coisas boas, eram coisas dela. A maneira como ela chamava a atenção, ele tem um filho mais novinho, né? A maneira como ela chamava a atenção do filho mais novinho, com muito carinho, o irritava muito, porque essa não foi a história dele. Então, assim, a identificação por uma coisa tão pequena, tão banal, que foi um guarda-roupa aberto com algumas roupas de cor azul, fez com que ele criasse um mecanismo que a gente cria na terapia, de identificação. E a identificação com ela trouxe de volta um sexo que há muito tempo não acontecia, trouxe de volta o interesse dele pela profissão dela. Ela é uma advogada trabalhista e ele tem um trabalho. E ele começou a fazer perguntas, a querer ler peças que ela fazia e começou a contar mais do mundo do trabalho dele. E aí ele conversando comigo, a semana passada, ele me disse assim... Ivan, eu nunca fui tão feliz na minha vida, parece que eu comecei a namorar uma pessoa nova, eu nunca fui. Então, estas coisas, como eu disse, com uma banalidade extrema, de repente trazem à tona coisas que a gente não percebe. E aí você vai me perguntar, ele criou um novo vínculo com ela? Não, não criou ele criou uma identificação com ela.
e começou a perceber como é duro o trabalho dela, como é pesado o trabalho dela, como é o dele. E ele pensava narcisicamente que só o trabalho dele que era pesado, só o dinheiro dele que sustentava a casa, e ele viu que ela é uma ótima advogada, ela se preocupa com os clientes, se preocupa com as pessoas. Ele nunca tinha visto isso. Aí você vai me perguntar, mas como? 12 anos de convivência, de casamento, tem o namoro. O namoro não vai contar porque é meio hipócrita às vezes. Mas 12 anos de casamento, 12 anos de casamento, eles nunca tiveram tempo de falar disso, do trabalho dela. E o narcisismo dele, né? Ele é um grande sujeito com uma posição muito forte na empresa. O trabalho dele era o trabalho do macho, o trabalho... E de repente ele viu que o que ela produz no trabalho dele é muito mais bonito do que ele produz no trabalho dele. Ele faz gestão de pessoas, ela cuida de pessoas. Então, assim, uma descoberta que gerou uma nova convivência, e aí agora eu tenho que ajudá-lo a não destruir isso, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar nessa vida de presença. E o que pode acontecer é que daqui a pouco ele desconfigure isso sem perceber. Lembra que ele tem uma história e tem o inconsciente. E aqueles que de repente perceberam que não se suportam mesmo e resolvem se separar. Alguns estão morando juntos, separados, né, cada um num quarto, esperando acabar a pandemia para ir ao cartório. Então, a riqueza que as relações afetivas têm, assim, por isso que todo romance que você lê, a novela que você assiste, hoje as novelas estão retratando muito do real, do cotidiano, né? Muita briga, traição, mentira, falsidade. E esses são os ingredientes de uma vida afetiva. Ivan, deixa eu te dizer uma coisa. O papo com você é impressionante, porque parece que voa, assim, né? A gente gosta muito de te ouvir, é muito bom. Eu estou nervosa aqui olhando o tempo e a gente não tem tanta coisa para falar ainda e o tempo voou, assim, a gente já está no final da nossa live. Aí eu vou fazer uma proposta inusual aqui. Porque a gente tem uma restrição que é do próprio aplicativo. Ele vai cair, se a gente não finalizar a entrevista, ele vai cair, a gente vai perder a entrevista. Eu vou propor uma coisa, se você sinta vontade, se você topa, que é o seguinte, a gente concluir essa entrevista, eu encerro aqui em 1 minuto e começo ela de novo. Você topa? Sim. Para a gente, pelo menos, ter um pouquinho mais, uma meia horinha aí, uns 20 minutos de conversa, porque eu acho que a gente tem coisas importantes ainda para falar. Sim. Pode ser? Pode ser. O pessoal que está me ouvindo aí também, a gente vai encerrar essa entrevista aqui, para a gente não perder essa entrevista por causa do Instagram, e aí eu reinicio de novo uma segunda para a gente continuar o bate-papo. Pode ser? Com prazer, claro. Então, estou encerrando e a gente volta em 2 minutos. Tá bom.